Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma aula sobre a série Dominando o Aptano Studio e na aula de hoje, novamente eu vou falar sobre os snippets e vou ensinar a vocês como criar snippets personalizados para as linguagens que vocês mais trabalham, com os comandos que vocês mais utilizam a fim de agilizar a produção de vocês. Essa videoaula originou-se através da dúvida postada em um comentário e eu vi que a aula de snippets que eu já havia feito não ficou tão clara quanto poderia e que grande parte das pessoas não pesquisou na documentação como fazer um snippet personalizado. Então vamos a um exemplo bem prático. Por exemplo, digamos que eu queira colocar mais um estilo aqui no meu React. Eu vou vir aqui e eu vou digitar aqui link e vou dar um Ctrl espaço. E ele preencheu para mim a linha inteira aqui, ó, link, rel style sheet, href vazio, type text css, media screen, title, no title e charset UTF-8. Então o que aconteceu? Ele inseriu para mim um padrão aqui. Vou vir aqui na tag body, vou digitar aqui input, vou dar um Ctrl espaço e podem ver que apareceu duas opções aqui, o input e o input with label. Se eu escolher aqui o segundo, por exemplo, e der um enter, ele vai fazer esse preenchimento para mim aqui, certo? Se eu pegar aqui, ó, o primeiro, ele vai colocar só o input com as opções aqui dentro para eu poder trabalhar. Então, esses snippets aqui, eles estão prontos já no Aptano Studio. Então, basta que você utilize eles. Agora vamos imaginar o seguinte, o exemplo do colega que postou nos comentários essa dúvida lá era o seguinte, ele quer colocar aqui uma IMG e eu dou um Ctrl espaço e eu não tenho nada aqui preparado. Então o que acontece? Eu tenho que abrir a tag aqui, ó, IMG, daí eu tenho que colocar aqui SRC, daí colocar o que eu quero, daí eu tenho que colocar title, colocar o que eu quero, tenho que preencher manualmente a minha tag, correto? Então o que você pode fazer nesse caso? Para agilizar a tua produção, para você poder trabalhar mais rapidamente, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir em Commands, HTML, que é o meu exemplo, no seu caso você adapta para a linguagem que você quer acelerar o desenvolvimento, né? HTML, Edit this bundle. E ele vai abrir aqui um projeto, você tem que estar em Project Explorer no teu workspace aqui, vai abrir um projeto chamado HTML, ou a linguagem que você escolheu. Vamos abrir este carinha aqui e vamos abrir o arquivo bundle.rb. Esse arquivinho aqui, você vai poder editar ele com os teus snippets personalizados. Apesar de poder colocar aqui nos snippets, eu aconselho você colocar o que é personalizado aqui dentro de bundle, que vai ser melhor de você manter atualizado depois, tá ok? Então, abrindo o arquivo bundle.rb, vamos rolá-lo até o final da página aqui. Vamos vir aqui no final, vou abrir duas linhas, vou abrir até mais espaço aqui para centralizar a visualização, depois eu removo. E aqui a gente vai fazer a criação do nosso snippet personalizado. Como é que funciona um snippet? Funciona da seguinte maneira, você primeiro escreve a palavrinha snippet, daí entre aspas duplas você coloca o nome descritivo dele, então eu vou colocar aqui, ó, minha tag img, assim que eu vou chamar o meu snippet. Descrevê-lo, na verdade, não chamar, né? Do, uma barrinha vertical, snip e outra barrinha vertical. Feito isso daqui, você dá um Enter, pode ver que o Aptano já completou com um end no final ali. Agora a gente precisa colocar duas linhazinhas básicas que vão ser a tag, as palavras-chave de chamada do nosso snippet e também o código que esse snippet é para criar. Então como é que a gente faz isso? A gente coloca aqui, ó, snip.trigger igual, vou colocar aqui entre aspas, pode ser simples, vou colocar aqui img, vou dar um enter aqui, snip.expansion, entre aspas duplas aqui, eu vou colocar o seguinte, ó, img src igual
entre aspas duplas, aqui eu vou colocar assim, ó, porcento, opa, cifrão, desculpa, cifrão 1. Depois eu vou colocar aqui title igual, entre aspas duplas, eu vou colocar cifrão 2. E alt igual, entre aspas duplas, eu vou colocar aqui cifrão 3. No final aqui basta eu fechar minha tag img. Por que cifrão 1, cifrão 2 e cifrão 3? São as tabulações que o Aptana vai inserir automaticamente. Então, quando você colocar o teu snippet de IMG, ele vai permitir que você com o tab, ou seja, no cifrão 1 é onde vai cair o cursor do mouse para você digitar a primeira informação. Dando um tab, ele vai vir para a posição 2 e depois para a posição 3 e por último ele sai fora do teu snippet aqui, ok? Feito isso aqui, salvei o meu bundle.rb. Agora eu vou vir aqui no meu teste, o que vai acontecer? Ó, vou digitar img, vou dar um Ctrl espaço e ele preencheu para mim automaticamente aquilo que eu exigi através do meu snip.expansion. Se por um acaso não funcionar diretamente aqui, olha só, vou dar um tab aqui, podem ver que ele foi para o title, vou dar um tab, ele foi para o alt, vou dar um tab, ele saiu fora da minha tag. Se ele não funcionar direto aqui, você tem que limpar o cache do teu bundle. Então você faz o seguinte, ó, se ele não funcionar direto, você vem em Commands, Bundle Development e Flush Bundle Caches. Clica nessa opção aqui, o arquivinho de cache ele vai sumir aqui da lateral, vocês podem ter percebido isso. E a partir de então vai estar funcionando o teu snippet personalizado que você acabou de criar. Então, img, Ctrl espaço, como não tinha mais nenhum bundle com img, ele colocou aqui direto para mim. Se eu tiver mais um bundle com img, então vamos fazer, por exemplo, se eu tivesse um outro aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tag img sem título. Vou colocar assim. E daí aqui eu vou tirar fora então a parte do title e aqui eu vou colocar cifrão 2. Ó, tenho dois IMG aqui, certo? Duas opções. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou vir aqui, vou apagar o que eu tenho aqui, vou digitar IMG, vou dar um Ctrl espaço e olha só, ele apareceu as duas opções para eu escolher qual que eu quero. Então eu tenho minha tag IMG e minha tag IMG sem título. Daí eu vou escolher qual das duas que eu quero. Se eu tiver somente uma delas, ele vai aparecer direto quando eu der um Ctrl espaço. Então isso é importante você estar ciente, né, quando você está criando o teu snippet. Bom, para finalizar nossa aula, vamos então fazer mais um exemplinho aqui de snippet, para vocês entenderem uma outra coisa também. Por exemplo, olha só, quando eu mostrei aqui para vocês antes o exemplo do input, olha só, input aqui, enter, vocês viram que aparece aqui alguns textos padrão. Aqui apareceu uma lista de opções para eu colocar, escolher qual que eu quero. Por exemplo, eu quero um input submit. Então eu vou escolher aqui, ele vai colocar para mim submit. Aqui ele já aparece o nome, ele já aparece aqui o ID. Então essas pré-definições aqui você pode fazer nas suas tags também. Eu vou utilizar o exemplo da tag aqui, da IMG que a gente fez, só para a gente especificar. Então para você poder saber como que se faz esse tipo de pré-definições também. Então eu vou copiar aqui o meu snippet, vou colar aqui embaixo. Minha tag, eu vou colocar aqui, por exemplo, input. Vou fazer a minha tag de input personalizada. Então aqui, o meu snippet vai ser input. E aqui eu vou criar então o meu input personalizado. De que jeito? Olha só, vou colocar aqui o meu input. Daí aqui eu vou colocar então o type. Opa, meu mouse ficou no lugar errado aí. O type. Daí eu vou colocar aqui, ó, entre os parênteses, eu vou colocar abre chaves, fecha chaves, entre as aspas, desculpa. Daí aqui, dois pontos, aqui você coloca as opções. Então, por exemplo, eu quero fazer um de text ou submit. Essas duas possibilidades. Aqui eu vou colocar então o value, daí eu vou colocar aqui, ó, entre chaves novamente, dois pontos, valor.
e aqui eu vou colocar ID, e aqui eu vou colocar entre chaves também, olha só, 3, 2 pontos, ID. Agora, para a gente testar, olha só o que vai acontecer. Eu criei aqui já o meu item aqui personalizado. Vou digitar aqui input, vou dar um Ctrl espaço para ele aparecer as opções. E olha só, minha tag input está aparecendo aqui. Vou selecionar ela dando um Enter. E, opa, errei alguma coisa aqui. Errei alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui a abertura das chaves, ela é depois do cifrão. Eu me equivoquei aqui. Então, coloca o cifrão, abre chaves, coloca o número e daí coloca as opções. Eu equivoquei-me aqui na criação do meu snippet. Vamos voltar aqui, desfazer o que eu criei aqui. Input, Ctrl espaço, vou escolher o meu item aqui. Agora sim, olha só, input type text, ou então eu posso escolher aqui com as setinhas, ó, vou escolher submit, ó, passou para o valor, aqui eu digito o valor, dou um tab, vou para o ID, dou um tab, ele saiu fora. Então essas duas possibilidades aí, a partir dessas duas possibilidades, você pode expandir tudo que você tem aí de códigos pré-configurados, você pode criar o que você mais usa, né? E deixar personalizado no teu Aptano Studio para agilizar a tua produção, a tua criação de páginas de acordo com a tua necessidade. Então basta você criar dentro desses padrões os snippets. Não esqueça de consultar na documentação, tem umas dicas bem bacanas lá que você pode estar aprendendo alguns truques aí para agilizar, para ganhar mais tempo no desenvolvimento de páginas e de sistemas também. Este foi apenas um exemplo simples, deixo a critério de cada um pesquisar mais sobre o assunto, né? Aprofundar-se sobre o assunto. E eu espero que essa dica, por mais simples que seja, seja muito útil e que possa ajudar você no desenvolvimento de páginas. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam e pedir que compartilhem essa aula numa rede social para ajudar a gente a divulgar esse trabalho que está sendo feito aí sobre o Aptano Studio. Muito obrigado a todos e até uma próxima videoaula.